Salve Maria, viva Cristo Rei. Estamos de volta, nossas gravações, nossos vídeos, nossas catequeses. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Igreja Católica, né? Estamos vendo aqui os traços históricos e mais algumas coisas esclarecedoras aqui nesse estudo, né? E no último vídeo nós ficamos aqui no ponto a Igreja Comunhão dos Santos, o corpo de Cristo. Os crentes que respondem à palavra de Deus e se tornam membros do corpo de Cristo se tornam intimamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde através dos crentes, que os sacramentos, de uma forma misteriosa e real, unem a Cristo sofredor e glorificador. A unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros, pois há diversidade de membros e funções, mas um só é o Espírito que distribui os dons variados para o bem da Igreja. Essa unidade do corpo misto produz e estimula entre os fiéis a caridade. Por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele, ou se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A atitude de contra-testemunho de um membro da Igreja, por pior que seja, não deve servir de motivo para deixarmos de frequentar os sacramentos ou mudarmos de religião ou denominação. Queremos tudo perfeito e, no entanto, somos imperfeitos. A parte imperfeita da Igreja que nós vemos é justamente a parte formada por nós, seres humanos. Igreja, templo do Espírito Santo. O Espírito faz da Igreja o templo vivo de Deus. Ele é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Ele opera nas múltiplas maneiras e edificação do corpo inteiro na caridade. Pela palavra de Deus, pelo batismo, pelos sacramentos, pelas virtudes e pelas múltiplas graças especiais, os carismas, que tornam os fiéis aptos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior crescimento da Igreja. Igreja, comunhão dos santos. A comunhão dos santos é precisamente a Igreja, a Assembleia de todos os santos. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns e comunicar aos outros. Assim é preciso crer que existe uma comunhão dos bens da Igreja. Mas o membro mais importante é Cristo, por seu cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicar a todos os membros, e essa comunicação se faz através dos sacramentos da Igreja. Como a Igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. O termo comunhão dos santos, dois significados intimamente interligados: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Comunhão dos bens espirituais. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna e a fração do pão e as orações. Comunhão na fé recebida dos apóstolos,
tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Comunhão dos sacramentos. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. Todos eles nos unem a Deus e mais do que qualquer outro, a Eucaristia. Comunhão dos carismas. Para benefício e edificação da Igreja, o Espírito Santo distribui entre os fiéis dons e graças especiais pelos quais se manifesta o mesmo Espírito. Comunhão da caridade. O cristão, administrador dos bens do Senhor, sabe que o menor ato praticado na caridade irradia em benefício de todos. Nessa solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica esta comunhão. A consciência do alcance social do pecado deve nos levar constantemente à meditação sobre nossas injustiças ou atos de desamor. A comunhão entre a Igreja do céu e da terra. Até que o Senhor venha em sua majestade e com ele todos os anjos, e destruída a morte, todas as coisas lhe foram sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinaram na terra, outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus Trino e Uno, assim como é. Enquanto peregrinarmos neste mundo, somos a Igreja militante. Enquanto sendo purificada após terminar esta vida, somos a Igreja padecente. Quando participamos com todos os santos da alegria eterna, seremos Igreja triunfante. Assim, se entende plenamente a universidade da Igreja. Nesta comunhão, a Igreja militante conta com a intercessão da Igreja triunfante, que junto ao Pai apresenta os méritos alcançados na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Assim, pela fraterna solicitude, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos defuntos que estão terminando a sua purificação, dos bem-aventurados do céu, formando todos juntos uma só igreja, e cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e dos seus santos estão sempre à escuta das nossas orações. Notas da Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana tem algumas peculiaridades de suma importância que não deixam dúvida de que foi fundada por Jesus Cristo. Esses atributos estão ligados entre si. A Igreja não os tem por si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, os dá à sua Igreja, indicando traços essenciais dela e de sua missão. Primeira delas, una. A Igreja é una pela sua fonte trinitária, pelo seu fundador, pela sua alma, na unidade do povo de Deus. Congrega-se diversidade de povos e cultura. Nela existe uma diversidade de dons, de encargo, de condições e de modos de vida. Há a unidade de fé, do governo e de culto. Em todas as partes do mundo, a Igreja prega a mesma fé, a fé em Jesus Cristo na sua ressurreição, administra os mesmos sacramentos, reconhece os mesmos chefes e todos os lugares do mundo. A obediência à hierarquia é mantida desde a sua fundação. Diante do exposto, podemos afirmar com convicção que a Igreja Católica tem as seguintes características: fundada por um só Senhor, Jesus Cristo, vivo,
e ressuscitado. Animada e conduzida por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Tem uma só entrada, a fé em Jesus Cristo, explicitada pelo batismo. Governada por um só episcopado, o Colégio Universal dos Bispos, que é formado pelos bispos do mundo inteiro, em união com o Papa e com o Bispo de Roma. Uma só finalidade, a finalidade única da Igreja é a glória de Deus e a santificação dos homens. A Igreja é santa. A Igreja é o povo santo de Deus e seus membros são chamados santos. Santa no seu fundador, Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. A Igreja é a continuação de Cristo na história, santa no seu fim. A finalidade da Igreja é a glorificação de Deus e a santificação do homem. Santa nos seus meios. Os sacramentos são os sinais sensíveis da presença de Deus junto a nós e meios de santificação. Santa na sua doutrina. A doutrina dos apóstolos é a doutrina santa de Jesus. Santa nos seus membros. Todo cristão que vive em graça é santo. Para santificá-lo, o Filho de Deus se entregou à morte na cruz. Unida a ele, a Igreja é santificada. Por ele e nele torna-se também santificante, e nela que está depositada a plenitude dos meios de salvação. E assim todas as suas obras tendem como a seu fim, a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. A Igreja ela é católica. A palavra católica significa universal. Ela é católica em duplo sentido. Católica porque nela Cristo está presente. Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro a usar o termo católica para indicar a Igreja. Onde está o Cristo Jesus, está a Igreja católica. Católica porque é enviada em missão por Cristo. A universalidade do gênero humano não faz distinção de pessoas. Doutrina universal. Jesus pregou uma doutrina universal e não para alguns poucos. Ele ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho até os confins do mundo. A pregação iniciou por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e foi expandida até chegar a nós nos dias de hoje, graças à atuação determinada da Igreja, movida pelo Espírito Santo. Toda a salvação vem de Cristo, cabeça, através da Igreja, que é seu corpo. Jesus confirmou com palavra, expressa a necessidade de fé e do batismo e, ao mesmo tempo, da Igreja como instituição necessária. Neste sentido, não existe salvação fora da Igreja. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e a sua Igreja, mas que buscam a Deus com coração sincero e tentam cumprir por obras a sua vontade. A Igreja é apostólica, por ser fundada sobre os apóstolos, isto é, tríplice sentido. Primeiro, ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, testemunho escolhido e enviado em missão pelo próprio Cristo. Segundo, ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Terceiro, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças ao que eles sucedem na missão pastoral. O Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. O seu fundamento, seus pastores, seus mestres são colunas e seu colégio decisório são os apóstolos. Jesus constituiu Pedro chefe da sua igreja e deu revestimento e poder a todos os apóstolos. Os apóstolos
ensinaram na pessoa de Jesus Cristo e para isso receberam a unção do Espírito Santo. Conclusão. Aqui estudamos sobre o nascimento da igreja com a intenção divina desde todo sempre. Ela faz parte do plano de Deus e o Senhor a formou para a realização da promessa. Vimos seu caminhar como estrutura de um povo predestinado a receber o Messias e depois de sua vinda revestida de uma nova roupagem. Ela, a igreja, não é uma instituição distante de cada um de nós. Pelo contrário, fazemos parte dela e mesmo desconhecendo muito do seu mistério, somos células que a compõem. Por isso é preciso amá-la como amamos nosso corpo. Resumo. A igreja, como povo de Deus, é o povo de Deus a caminho. A denominação igreja significa convocação, designa a assembleia do povo, geralmente de caráter religioso. No Antigo Testamento, Deus vai se manifestando e congregando sua igreja através do tempo e dos acontecimentos. No Novo Testamento, a designação compreende o povo de Deus reúne no mundo inteiro, realizando-se nas comunidades locais, como Assembleia Litúrgica, sobretudo eucarística. A igreja é preparada na história do povo de Israel, fundada nos últimos tempos, sendo realizada pelo Filho em sua missão salvífica, manifestada pela efusão do Espírito Santo e será consumada no retorno glorioso de Cristo. A igreja é a comunhão dos santos, ou seja, todos os seus membros vivem numa comunhão acima da própria compreensão. Pelos méritos daquele que é sua cabeça, Jesus, o Cristo de Deus, esta comunhão une céu e terra. Não é um povo qualquer, mas é povo organizado que sabe do seu objetivo, tem sua história e mesmo nas dificuldades prossegue em seu destino. No mistério do corpo místico, este povo que caminha recebe o alimento e as armas que precisa para o combate. Cada membro é uma consciência toda e comunidade é capacitada pela presença do Espírito Santo para realizar a tarefa que lhe cabe. Existe uma comunhão entre os membros vivos e aqueles que já cumpriram sua tarefa. Assim, se compreende a universalidade da igreja composta pela igreja militante, padecente e triunfante, que forma o único corpo. Sendo assim, apresentamos também que a igreja é una, santa, católica, apostólica, una pela sua fonte trinitária, pelo seu fundador. Na unidade se congrega a diversidade de povos e cultura, de dons e encargo, de condições e modos de vida. A unidade de fé, de governo e de culto. Santo no seu fundador, no seu fim, nos seus meios, na sua doutrina e nos seus membros. Católica significa universal. E aqui apresentamos um duplo sentido, pois nela Cristo está presente e porque é enviada por Ele em missão. A apostólica, pois foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, conservando e transmitindo suas palavras, sendo ainda santificada e dirigida pelos seus sucessores. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos ao fim desta pequena introdução de como a Igreja Católica Apostólica Romana foi sendo formada desde o começo dos tempos até os nossos dias de hoje. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser que seja assim. Até lá, salve Maria e viva Cristo Rei!